promessa de Deus para Abraão. A história toda começa com o casal. Lá está, tem som, viu? Lá está Abraão, lá está a Sara, e os dois moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E foi lá onde Deus se manifestou ao patriarca. E o interessante é que quando Deus se apresentou, ele lhe disse o seguinte: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Essas palavras impactaram a vida de Abraão. Tanto é porque, primeiro, ele precisava abrir mão de todo o conforto que possuía em Ur dos Caldeus, deixar para trás tudo que já havia adquirido. E em segundo lugar, ele precisava dar um passo de fé. E Abraão, na verdade, não sabia para onde Deus queria lhe levar. Se você se recorda, Deus diz assim: para a terra que eu te levarei, te mostrarei. E isso é viver pela fé. Abraão pensou sobre tudo isso. Começou a imaginar o que iria responder. Mas uma palavra de Deus para ele tocou profundamente a sua alma, quando Deus disse assim: farei de você um grande povo. Eu tenho a impressão que Abraão começou a pensar como seria ser pai de muitos e muitos e muitos filhos. Aquilo começou a tomar conta no seu coração. E aí a Bíblia diz que ele obedeceu a Deus, partindo como o Senhor havia ordenado. E lá estão os dois, Abraão e Sara, caminharam e chegaram até um lugar chamado Harã. E ali eles ficaram algum tempo. É curioso porque aquilo foi uma parada no meio da obediência daquele homem. E foi ali que Abraão aprendeu que não adianta obedecer a Deus pela metade, ficar no meio do caminho da obediência. Alguns problemas começaram a surgir. Primeiro, Abraão começou a olhar para ele mesmo, e ele percebeu que, apesar do sonho de ser pai de muitos meninos, a idade estava chegando, começou a dor na coluna, ele começou a ficar mais velho. E se não fosse bastante já essa situação de Abraão, com a Sara aconteceu o mesmo. E pior, ela tinha aquela expectativa de ser mãe, e ao lado dela, as mulheres começavam a ter filhos, e aquilo angustiou o coração de Sara. Os dois então foram conversar. Nós precisamos ver o que está acontecendo. Deus disse que você seria pai de uma grande nação. Foi então que eles tomaram a decisão de continuar obedecendo a Deus. E aí a Bíblia diz que ele já tinha 75 anos quando saiu de Harã para continuar caminhando em obediência ao Senhor. É interessante porque eles saem juntos e agora sim eles vão encontrar a terra que o Senhor de fato havia prometido para eles. Eles saem de Harã, vão andando, até que chegam em um lugar chamado Canaã. E ali Deus falou mais uma vez ao coração de Abraão. E usou uma imagem assim para dizer o que iria acontecer, dizendo o seguinte: descendência são filhos, filhos dos filhos, filhos dos filhos dos filhos, que ia ser tão numerosa como o pó da terra. Eu imagino que Abraão começou a pensar, cada grãozinho sendo um filhinho dele, olha. E assim aconteceu. Passado algum tempo, Abraão já não tinha mais 75 anos, Abraão aprendeu a esperar. Mas o problema, irmãos, é que quem espera aprende que o tempo não para, não é? Esperar só é difícil porque o tempo não para. O tempo continua a passar. E Abraão percebeu isso. Outras dificuldades surgiram. Ele foi ficando cada vez mais velho. Houve um dia, de noite, estava ele e a Sara conversando antes de dormir. Ele foi tentar descansar, só que ele não conseguia dormir. Ele saiu, começou a olhar as estrelas, e Deus então fala com ele. Veja o que Deus vai dizer ao coração de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que Deus levou ele para fora da tenda e disse a ele o seguinte: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Você já contou estrelas? Já viu quantas são? Difícil contar estrelas, não é? Elas são muitas. Aí Deus diz assim: assim será a sua descendência. Quer dizer, o filho do filho, o filho do filho do filho, o filho do filho do filho do filho. Assim seria. Abraão então continua esperando, e Deus depois disso vai falar a ele.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro, correto, direito. Mas só que aí Abraão já estava mais velho ainda. Abraão já estava com 99 anos. E ele disse a Sara que ela ia ser mãe. Quando Sara ouviu essa história, começou a sorrir. E o anjo de Deus conversou com Sara e disse: olha, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Você ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de quem obedece a sua palavra, de quem crê em seu nome. Não existe impossíveis para Deus. E querem saber? A Bíblia diz que Abraão continuou com a promessa. E quando ele fez 100 anos, Sara ficou grávida. Chegou um menino. E o menino, qual era o nome? Isaque, que significa riso. Por quê? Porque Sara não acreditou naquilo que Deus estava revelando. Eu não sei bem como foi essa infância do Isaque, mas de fato a Bíblia diz que os dois ficaram velhinhos e pela paciência Abraão alcançou a promessa. Não se alcança promessas de Deus sem o que, irmãos? Sem paciência. E Abraão e Sara precisaram ter paciência no Senhor. Eu fico impressionado com essa história, porque ela é muito atual. A gente precisa acreditar nas promessas de Deus, mas ao mesmo tempo exercitar a paciência. A paciência de esperar no tempo de Deus. E sabe aquela história de que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu? Esse daí é o Jacó, com todos os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. A promessa de Deus se cumpriu. Porque quando Deus bate a porta do meu coração e do seu coração e diz alguma coisa, a Bíblia diz lá, isso é uma experiência de Israel, mas é nossa também. Todas as boas promessas do Senhor, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E a Bíblia responde por quê. Isso está escrito lá no livro de Números. O texto vai dizer e vai nos assegurar que Deus é fiel em suas promessas por causa de duas razões. A primeira, porque ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Você consegue ler comigo rapidinho? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E aí o texto faz duas perguntas. Acaso Deus fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? A resposta é uma só, qual é? Não. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele fala, agora só no caminho da obediência, quando assim como Abraão e Sara decidiram obedecer ao Senhor, é que nós vamos encontrar as promessas de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Acreditou quando não havia sequer mais razões para acreditar. E foi exatamente por isso que ele alcançou a promessa de Deus. O meu desejo é que você também seja como Abraão e Sara, aprender a ter paciência diante das promessas de Deus. Há pouco nós falamos de Abraão, da experiência dele de vida, juntamente com a Sara. Mas Abraão, o pai de Isaque, deixa eu fazer uma pergunta: quantos filhos você acha que Abraão teve? Quantos filhos? 2, eu vi alguém sugerindo 2. Bom, Abraão teve sim 2 filhos. Ele teve com a Sara, chamado Isaque, que a gente aprendeu. Teve um outro filho com a concubina, aquela que era escrava de Sara, chamado Ismael. Só que curiosamente, Abraão tem outros filhos, irmãos. Depois que Sara faleceu, a Bíblia diz no capítulo 25 do livro de Gênesis, que Abraão, com Quetura, teve como filhos Zimran, Joksã, Medã, a irmã Midian, Isbaque e Suá. Então, engana-se quem pensa que Abraão tenha tido somente um filho, Isaque. Engana-se quem pensa que Abraão tenha tido somente 2 filhos, além de Isaque e Ismael. Além destes, ele também teve filhos com Quetura, e a Bíblia fala sobre isso. Mas eu posso ampliar o número de filhos de Abraão, porque lá no texto que aí está, o texto da Epístola aos Gálatas, capítulo 3:7, está escrito assim:
Os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Filho de Abraão, segundo o texto sagrado, também é aquele que tem uma verdadeira experiência de fé para com seu Senhor. E eu comecei a pensar um pouco sobre este pai que conseguiu dar alguns exemplos muito fortes na vida de Isaque. Eu penso, por exemplo, que Abraão, ele ensinou Isaque a importância da obediência a Deus, e ele fez isso desde o início, e em coisas aparentemente simples. Quando ele escolheu o nome para a criança, você se lembra que quando o menino nasceu, a Bíblia diz que Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Mas essa escolha do nome não foi uma escolha fortuita, não foi algo assim. A Bíblia diz que quando Deus anunciou que ele seria pai, Deus também anunciou qual o nome que aquele menino deveria ter. Por isso, quando ele põe o nome no seu filho, ele faz em obediência a Deus. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Nas mínimas coisas, os nossos filhos precisam perceber que nós somos obedientes e tementes a Deus. Nas mínimas coisas. Houve um outro momento na vida ainda da primeira infância de Isaque, onde Abraão revelou esta mesma preocupação com a obediência. É quando ele vai circuncidar o menino. E ele faz isso no 8º dia. Está escrito, quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme, vejam só, Deus lhe havia ordenado. Portanto, desde cedo, Abraão ensinou a Isaque a importância da obediência. Mas além disso, Abraão também ensinou a Isaque a celebrar a vida. Eu não sei o que é que Isaque escreveria sobre o pai, mas uma boa coisa é pensar no pai como uma pessoa que celebra a vida, uma pessoa que todo momento ou em qualquer situação consegue um motivo de fazer festa. Há um momento especial na vida de Isaque. A Bíblia diz que quando o menino cresceu, ele foi desmamado. E a Bíblia diz que no dia em que Isaque foi desmamado, e isso não acontecia ainda com 4, 5, 3 meses de idade não, viu, irmãos? Às vezes os menininhos já estavam de pé mamando, viu? Correndo pelos campos, mas ainda continuava mamando. Aí o texto diz que no dia em que Isaque foi desmamado, veja o que Abraão fez. Abraão deu uma grande festa, celebrar a vida, as pequenas conquistas dos nossos filhos. Isso é tão importante, ser agradecido, fazer da vida um momento de regozijo, alegrar-se quando ele, sabe aquela alegria que pai sente quando o menino consegue andar de bicicleta sem rodinhas pela primeira vez? É muito bom, irmãos. Sabe aquela alegria de estender os braços assim, bater palmas e ver os menininhos dando aqueles primeiros passos e cai no chão, aquela fralda que funciona como almofada, não é, irmãos? E aí ele cai no chão, dá 2, 3 passos, ele já liga para todo mundo dizendo, meu filho está andando. O menino está pedindo papa, ele está pensando que está chamando o nome dele, não é? É assim, as pequenas coisas, motivo de celebração. A terceira coisa que eu destaco aqui é que Abraão também ensinou a Isaque que nada pode ser mais importante que Deus. E esse foi um momento muito doído, muito difícil, quando Abraão precisou dizer a Isaque, Isaque, por maior que seja meu amor por você, o amor que eu tenho a Deus é maior do que sinto, pelo meu próprio filho, meu único filho, o filho da promessa. Olha só, irmãos, o texto bíblico vai dizer que quando já estava Abraão perto, com o cutelo na mão, a sacrificar o seu filho, a Escritura diz que ele ouve a voz dos céus que diz assim, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Eu sei que isso é difícil ensinar, irmãos, e a forma como Deus usou para que Isaque aprendesse isso foi extremamente difícil, extremamente complicado. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que isso foi um ato de fé. Quem explica este ato de fé é o texto de Hebreus no Novo Testamento, quando diz que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. É como se o texto estivesse dizendo
que Abraão tinha uma convicção tão grande que Isaque era o filho da promessa e que seria através dele, porque Deus já havia dito isto, que ele disse: olha, ainda que Deus mate meu filho nesse momento, ainda que eu mate meu filho, Deus vai ressuscitá-lo, Deus há de ressuscitá-lo. E isso se chama fé, irmãos. E Abraão, de alguma forma, foi usado por Deus para ensinar aquele menino. Mas quando falo sobre todas essas coisas, eu só quero dizer-lhes a importância do exemplo. Porque pode parecer que não, mas seu filho está prestando atenção. Pode parecer que não, mas ela está lhe escutando, está ouvindo você. Eles dois estão lhe observando. Nada passa despercebido ao olhar de nossos filhos. Nada passa despercebido. Por isso, lembre-se, nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, lembre-se de ser um exemplo na vida dos seus filhos. Segundo, irmãos, só é possível ensinar o outro a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. Se nem você tem convicções religiosas profundas, se nem você tem convicções cristãs sedimentadas, se nem você acredita, como você pode inspirar a vida dos seus filhos? É por isso que o texto sagrado diz que primeiro eu preciso me apropriar desta palavra, lá em Deuteronômio, para depois transmiti-la aos meus filhos. E finalmente, alguém disse que a maioria das crianças ouvem o que dizem a elas. Algumas, inclusive, fazem o que é dito, mas todas as crianças fazem o que os adultos fazem. E de repente você se surpreende, porque você observa no comportamento do seu filho algo que, sem que você percebesse, você o ensinou a fazer. E o bom é quando essas coisas refletem um caráter cristão. Quando você vê seu filho orando, quando você vê seu filho lendo a palavra, quando você vê seu filho amando estar na igreja, quando você vê seu filho amando estar com o povo de Deus. E sabe como foi que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso quando viu você fazer, quando ele observou o seu comportamento. O meu desejo, a minha oração é que o Senhor Deus faça da minha vida e da sua vida, na verdade, um motivo de inspiração para aqueles que estão à nossa volta. Amém. Amém mesmo, irmãos.